Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos aqui, para mais uma produção. Então, eu vou estar aqui produzindo mais um joguinho de banheiro, né? E eu escolhi, então, daquelas bases que eu comprei, essa azulzinha aqui, tá? Eu já tenho também uma que eu tinha feito nesse aqui, se eu não me engano, acho que é o Pacífico, né? Pra mim fazer um joguinho de banheiro também com ele. Só que aquele eu já tenho, assim, uma combinação definida. Quando eu fiz pra mim, eu já tinha essa combinação na cabeça, né? E como veio essa aqui, então eu vou fazer assim um tomzinho mais claro, vou fazer uma pegada em azul mais clarinho e vou deixar aquela para fazer do jeitinho que eu já tinha imaginado ela, né? Então eu vou estar aqui, ó, utilizando o cru para fazer a minha base. Essa eu vou fazer no cru, então fazer uns tons bem mais claros. Vou usar aqui esse azulzinho claro também. E aqui o nosso azul turquesa, né? Para estar fazendo basicamente o bico. Porque eu não tenho muito dele, eu pesei, ele era um cone de 1 quilo. Deu 600 gramas, mas com o cone. Então, creio eu que tem umas 550 gramas aqui desse azul aqui. Eu não tenho mais, né? Eu só tenho esse cone. Então, vamos já eliminar ele, né? Para aproveitar aqui na nossa produção. Então, eu vou lá produzir. E assim que tiver prontinho, então, eu venho mostrando para vocês. Bom, então voltamos aqui, ó, com as nossas pecinhas prontas. Nosso joguinho de banheiro aí prontinho, né? Então, eu fiz ele nessa pegada de um azulzinho mais clarinho e ficou muito lindo, tá? Então, aqui, ó, desse azulzinho claro, então, temos sobrinhas, tá? Eu não tenho mais cone dele fechado, então, vai para minhas sobrinhas. E esse aqui, então, que eu já tinha utilizado para fazer o jogo de banheiro, o jogo de cozinha tulipas. Utilizei nesse aqui, ainda temos sobrinhas, então já vai para minha caixa das sobrinhas esses azul aqui também, né? E aqui é o cru, então ainda ó, temos bastante, mas como eu na verdade tava utilizando ele para fazer com as sobrinhas, né? Mas nada impeça que eu trabalhe aqui ó, com a minha produção também, pois ele tava um cone fechado quando eu botei para trabalhar com as sobrinhas, né? Então sim, eu utilizo aqui também, tá? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai utilizando, não importa que eu coloquei o cone inteiro para sobrinhas, mas precisando aqui, ó, para minha produção, ele vai vir aqui sim para minhas produções também. Então, vamos aqui, ó, pesar com vocês essa lindeza. Vamos aí, ó, ver quanto que ficou pesando. Vamos ver, zerou. Então, vamos aqui, ó, para nossa tampinha do vaso. 297 gramas, um tapetinho, 345 gramas, e o outro tapetinho, 346 gramas. Então, aqui, ó, tudo junto, deu 988 gramas, então, essa produção aqui, tá? Então, aí, ó, nem 1 quilo de barbante a gente utilizou pra fazer essa nossa produção aqui. E ficou muito linda, tá? Então, vamos aqui a nossa tampinha do vaso. Olha só. Então, como eu fiz nessa base aqui, ó, de florzinha, né? Eu fiz aqui, ó, a tampa, um pedaço que ficou quadradinha, né? Retangular, e a outra parte oval, pra poder dar certo na tampa, né? Então, aqui, ó, as bases eu tinha comprado, né? Que eu comprei as 4 bases para jogos de banheiro. E aqui, então, ó, eu fiz 5 carreirinhas aqui, ó, no cru, tá? Na verdade, eu contaria... Não, na verdade, 4 carreiras, mas eu conto 3. Essa minha primeira carreira aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo a emenda da minha peça, tá? Então, eu fiz a emenda, tipo, no cru e mais 3 carreirinhas aqui, ó, no cru, né? Fiz uma volta, então, aqui, ó, no azul clarinho, pra dar um destaque. Aí, eu fiz 6 carreiras de ida e volta, somente aqui, ó, na lateral, na parte oval e na lateral. Nessa aqui, eu não trabalhei, tá? Então, foi isso que eu fiz. Fiz 6 carreiras aqui, né? Trabalhando ida e volta só aqui. Aí, depois, eu fiz mais uma no azulzinho claro, aí sim, trabalhando a volta toda.
Aí eu fiz uma no azul turquesa trabalhando a volta toda e uma no azulzinho claro trabalhando a volta toda e duas aqui, ó, no biquinho pra fazer no azul turquesa, tá? Pra poder dar certo. Essa aqui eu tive que fazer uma carreirinha a mais em relação ao amarelo, porque esse azul aqui, esse azul claro tava bem fininho. Então, pra dar aquele caimento aqui, ó, na lateral e ficar a parte aqui, ó, ao menos essas duas carreiras aqui, ó, caidinha, eu precisei aumentar uma carreira aqui pra dar certo a minha lateral, né? Senão não daria certo. Mas ficou muito linda. E não, vocês viram que não pesou. Opa, balancei vocês. Em relação às minhas outras tampas, não pesou 300 gramas. Então, pra vocês verem que esse aqui, ó, tá bem fininho, esse azul. Coloquei aqui, ó, a minha etiquetinha marronzinha. Fiz aqui, ó, a minha redinha no azulzinho claro. Então, a rede eu peguei como se fosse aqui, ó, no azul turquesa. Não peguei na última carreira. Já pra ela dar uma caidinha a mais também na frente. E sobrar atrás também sobrou, tá? Sobrou aqui um bom pedacinho atrás, né? Então, coloquei aqui uma pérolazinha azul, muito linda. Então, essa aqui foi a minha... Ela tá eu puxando aqui porque eu atei, né? Foi a minha tampinha. Olha que lindinha, tá? Fiz o biquinho em leque, bem simplesinho, que vai mais rápido aí para nossas produções, né? A gente precisa ter pronta entrega. E aqui... Ah, eu não medi. Ai, ai. Gente, a cabeça tá nas nuvens. Então, vamos aqui medir. Aqui, então, olha, deu 53 centímetros de comprimento por 47 de largura. Então, sim, ela vai ficar um pouquinho mais larga, né? Porque eu precisei aumentar aqui uma carreirinha, né? Então, aí as nossas medidas, a nossa tampinha. E olha o nosso tapetinho, gente. Jogar e ficar, né? Assim que eu gosto da nossa produção. Então, antes de explicar aqui, vamos medir pra gente não esquecer de medir. Então, vamos aí, ó, entrar na frente, que a gente ainda não conseguiu se adaptar. Ficou com 67 de comprimento por 43 de largura, tá? Ó, sem contar o picozinho, ó. Se eu contar o picozinho, vai aumentar 1 centímetro aqui. Então, eu não conto o picozinho, né? Então, os dois tapetinhos ficaram aí a mesma medida. Então, aqui, ó. Eu fiz, então, essa carreirinha aqui, ó, no cru, como se fosse a minha emenda, como se estivesse emendando os meus squarezinhos, né? Mais 3 carreirinhas no cru, tá? Aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no azul. No azulzinho claro. Uma no azul turquesa. Uma no azul claro. E a minha carreira aqui fechada, 2 carreirinhas de bico. Porém, né? Aqui, ó, na minha lateral, tá? Eu fiz, então, aqui, ó. Eu trabalhei até azul turquesa toda ao redor da minha peça. Bem direitinho. Na lateral aqui, ó, na parte que fica na menor, então, na nossa largura, eu fiz aqui, ó, meia carreirinha aqui, ó, no azul turquesa. Eu peguei aqui no cantinho, fiz 3 pontos altos e fui fazendo a minha carreira aqui, ó, de bloquinhos, terminando aqui com 3 pontos altos na lateral pra dar certinho, tá? E aí, eu fiz uma no azulzinho claro, antes de fazer minha 11 carreira no azulzinho claro. Então, nessa, como na azul eu comecei com 3 pontos altos, na azulzinha eu já comecei com 5 correntinhas pra fazer a viradinha e ficar aqui, ó, o nosso buraquinho do canto, né? Então, comecei aqui, ó, com 5 pontos altos pra fazer o cantinho e terminei aqui, ó, com o nosso quadradinho, né? 2 correntinhas e o nosso pontinho alto pra fechar aqui, formando o nosso cantinho. E aí, sim, eu vim com a minha, no caso, aqui, no comprimento, seria a carreira número 11. No azulzinho, eu fiz toda ela ao redor pra poder dar aqui, ó, o nosso cantinho, fechar o cantinho. E daí, vim com as 2 de bico, tá? Por que que eu fiz isso? Aumentei 2 aqui, 2 aqui,
tá? Aumentei 2 aqui e 2 aqui, pra minha peça crescer um pouquinho, né? Porque senão ia ficar muito pequeno. E aqui o pessoal já tá acostumado com as peças grandes, então vocês viram que ele deu 67. Geralmente as minhas peças chegam a 70 ou passam dos 70, né? Mas esses aqui não vai ter problema, porque eu vou colocar junto no meio, não vai ser, tudo pequeno. Não, vai ter. Eu também, às vezes, eu faço assim um pouquinho menor, eu dou uma intercaladinha, então. Mas o pessoal aqui, eles gostam já de peças um pouquinho maior, né? Então, vocês viram como ficou lindo esse azulzinho aqui, ó, mais escurinho no meio. E puxando aqui, ó, para um tom mais clarinho, né? Deu um destaque, ficou muito lindo esse joguinho. Então, aqui, ó, o meu outro tapetinho, ó, também exatamente igual aí. Então, com a mesma alterações aqui, ó, na lateral, né? Pra ficar aqui, ó, bem certinho. A outra coisa aqui também, tá? Foi aqui, ó, no bico, né? Eu tive que dar aquele detalhezinho aqui pra poder fechar aqui. Então, ó, eu fiz aqui, ó, o meu biquinho, porém, aqui, ó, eu fiz, ó, como se fosse o canto, eu não vou contar. Então, eu fiz 1, 2, 3 e 4 lequezinhos pra poder dar certo. Mais ou menos achei o meio da minha peça. E aqui, então, em vez de eu botar o meu ponto baixo aqui, no outro quadradinho, eu fiz aqui, ó, no meu ponto alto. E já voltei com o biquinho em leque. Por quê? Porque daí aqui, ó, o meu canto vai dar certo. Senão essa adaptação que eu fiz aqui, ó, no meio, eu teria que fazer aqui. Aqui ia ficar o canto e esse leque daqui ficaria aqui. Aí ficaria junto. Então, eu opto sempre quando eu sei que eu preciso fazer, eu procuro o meio aqui, ó, da minha peça, tá? Mais ou menos, né, ó, nem sempre vai dar certo. Então, ó, porque aqui ficou 3, como se fosse 4 para um lado e 3 para o outro, mas... Então, aqui, ó, basicamente quase no meio da minha peça. Então, a gente quase não nota esse detalhezinho aqui, se precisar fazer no bico. Por isso também que eu faço bastante esse bico aqui, porque é um bico assim, ó, que eu já sei a minha adaptação certa, né? Onde que eu consigo fazer essa junção aqui, ó, de bico que quase a gente nem nota. Se eu não falo, dificilmente alguém ia notar que tinha aqui, ó, 2 bem juntinho, parecido, né? Então, olha só que lindeza essa minha produção aqui. Então, esse que foi meu videozinho, então. Agora eu já tenho 2, então, aí, nesse modelinho retangular. Agora eu vou fazer mais alguns ovais, tá? Eu quase não faço jogo de banheiro retangular. Então, vamos ver aí a aceitação do meu público, né? Que geralmente eu faço ele no oval, mudo o bico, sempre o mesmo modelinho, mudando o bico e tudo. Então, agora aqui, ó, já temos 2, tá? Como eu comprei 4 bases, vamos fazer 4. Mas, a princípio, começamos aqui, ó, com 2 joguinhos, né? Então, esse aqui foi meu videozinho de hoje. Ah, e sim, claro, lembrando que as 4 que eu comprei, então, vão ser nesse mesmo modelinho aqui, retangular, com a tampinha assim. Com certeza, vou precisar fazer algumas adaptações entre um jogo e outro na tampa, como em relação ao amarelo e o azul aqui. Eu fiz uma carreira a mais, né? Mas isso é o mínimo. Esse mínimo detalhe não tem problema. Mas os 4, então, vão ser aqui, ó, no retangularzinho pra fazer uma coisa um pouquinho diferente, dar uma modificada aí nas nossas peças, então, tá? Então, agora sim, meu videozinho de hoje foi esse, mostrando essas lindezas aqui pra vocês. Espero que vocês curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal. E tchau, tchau, e até o próximo vídeo.